Vamos lá, você abre o celular só para responder uma mensagem, e aí aparece um vídeo. Um cara tá discutindo com o outro no meio da rua, e aí você pensa, eu vou assistir só 5 segundos disso aqui. 5 minutos depois você ainda tá lá, repetindo o próprio vídeo, ainda por cima torcendo para que aconteça algo emocionante. E o pior, você nem sabe o porquê. Parece um problema da internet, né? Tipo assim, parece que o TikTok descobriu um jeito completamente novo de prender a atenção da gente. Mas se eu te dissesse que 2000 anos atrás existia um lugar onde milhares de pessoas faziam exatamente a mesma coisa? Bom, não tinha celular, não tinha algoritmo, não tinha internet. Mesmo assim, todo mundo parava para assistir. E talvez seja por isso que eu acho que Roma inventou o TikTok sim. Existe uma coisa curiosa sobre a atenção. Ela quase nunca escolhe o que é mais importante. Ela escolhe o que é mais intenso, mais emocionante. E é por isso que um vídeo de um cachorro fazendo graça pode ter mais visualizações do que uma notícia que realmente muda o mundo. E é por isso que uma discussão entre dois desconhecidos prende mais do que um debate inteligente. A nossa atenção sempre teve um ponto fraco. Ela adora espetáculo. Isso não começou quando inventaram o celular, ou inventaram a internet, ou inventaram a televisão. Isso já acontecia muito antes da tela existir. Já existia um lugar construído exatamente com esse objetivo, cara. Fazer milhares de pessoas olharem todas para a mesma coisa. Esse lugar era o Coliseu. E quando a gente pensa no Coliseu, normalmente imagina só uma arena. Mas ela era muito mais que isso. Era o maior entretenimento da época. Pessoas atravessavam cidades, estados, países para assistir. Comentavam depois, brincavam, apostavam. Tinham seus favoritos, falavam sobre o que aconteceu no dia anterior, esperavam ansiosamente pelo próximo espetáculo. Parece familiar? Bom, porque deveria, né? A única coisa que mudou foi a tela. E se liga, se eu te perguntasse agora quem são as pessoas mais famosas da internet hoje, provavelmente você conseguiria responder sem pensar tanto. Tem gente que acompanha tudo que elas fazem, compra os mesmos produtos, imita o jeito de falar, o sotaque, defende como se conhecesse pessoalmente, como se fosse da família, e às vezes conhece mais a vida delas do que o próprio vizinho. Parece um fenômeno moderno, mas não é. Alguns gladiadores ficavam tão famosos que seus nomes atravessavam gerações. Gerações mesmo. Tinham fãs, recebiam presentes, ganhavam dinheiro, eram reconhecidos nas ruas, ganhavam mulheres. Algumas pessoas decoravam até os golpes favoritos deles, cara. E eles não eram só guerreiros, eram puro entretenimento. E sabe qual é a parte mais curiosa? A maioria das pessoas nunca pisaria numa arena, assim como hoje. A maioria nunca vai conhecer pessoalmente quem acompanha pela internet. Mas mesmo assim, elas criaram uma sensação estranha de proximidade. E bom, talvez a maior invenção da internet não tenha nem sido criar os ídolos. Talvez ela só tenha tornado muito mais fácil acompanhar a vida deles. Porque, mano, quanto mais a gente olha pra Roma, mais difícil fica acreditar que tudo isso começou com um aplicativo, cara. Pelo amor de Deus. E bom, até aqui a gente falou de espetáculo, né? Mas tem uma coisa que eu ainda não contei. O Coliseu não era importante só porque as pessoas gostavam de assistir. Ele era importante porque quem conseguia juntar aquela multidão ganhava algo em troca com isso. Imagina o imperador anunciando um grande espetáculo. A cidade inteira comentando, pessoas atravessando quilômetros e quilômetros só para assistir. Durante alguns dias, às vezes todo mundo só falava daquilo. E, pensando bem, não parece muito diferente quando uma marca lança um novo produto, não é? Ou então quando o influencer faz alguma coisa que domina a internet por uma semana e o assunto muda. A tecnologia muda, mas a disputa pela nossa atenção continua sendo exatamente a mesma. E pensando bem, isso acontece até hoje, né? Era isso que eu queria falar para vocês, na verdade. Se você consegue fazer milhões de pessoas olharem para você, alguma coisa vem junto. Dinheiro, influência, convites, prestígios, não importa muito a época. E talvez seja por isso que existe tanta gente brigando pela nossa atenção. Empresas, políticos, influenciadores, marcas, todo mundo quer alguns segundos do nosso dia. Porque é nesses poucos segundos que a gente decide o que vai comprar, em quem vai acreditar, a decisão inicial ou até mesmo a decisão final que vamos tomar. Porque alguns segundos podem valer muito dinheiro. E talvez seja por isso que a atenção seja uma das únicas coisas
que nunca perderam valor. 2000 anos atrás, cara, ela comprava poder e influência. Hoje, adivinha só, ela compra a mesma coisa. E tá, até agora a gente comparou um monte de coisa. Coliseu, gladiadores, celebridades, política. E é bem fácil chegar numa conclusão muito precipitada, tá? Ah, nossa, Roma era igual ao TikTok. Tá, mas eu acho que essa não é a conclusão mais interessante que a gente pode tirar agora. Talvez a pergunta certa seja outra. Por que duas sociedades separadas por quase 2000 anos acabaram criando coisas tão parecidas? A resposta provavelmente não está no aplicativo, e muito menos em Roma. Está aqui, porque a tecnologia dá um salto enorme a cada geração. E o cérebro, continua praticamente o mesmo. A gente ainda presta atenção no que surpreende, no que choca, no que diverte, no que gera assunto, no que faz todo mundo comentar. Era assim em Roma, e continua sendo assim agora. Talvez seja por isso que toda geração acha que está vivendo um problema completamente novo, quando na verdade, muitas vezes ela só está vivendo uma versão mais moderna de um comportamento muito antigo. E eu acho que é exatamente aí que a gente comete um erro, tá? A gente passa muito tempo tentando entender o algoritmo, mas quase nunca tenta entender o porquê ele funciona tão bem. E cara, a resposta provavelmente seja bem menos tecnológica do que parece. O TikTok não venceu porque mudou o ser humano. Talvez seja exatamente por isso que ele parece tão irresistível, cara. Então, Roma inventou o TikTok? Eu acho que não. Porque Roma nunca inventou um aplicativo. Ela também nunca inventou um algoritmo. O que ela descobriu foi uma coisa muito, mas muito mais antiga. Que as pessoas sempre vão parar para olhar aquilo que desperta a curiosidade, que choca, que emociona, que vira assunto. 2000 anos depois, cara. A tecnologia mudou completamente e nós nem tanto. E eu vou te contar que eu acho que é por isso que o TikTok tenha dado tão certo. Não porque ele mudou o ser humano, mas porque ele aprendeu a conversar com o cérebro que já funcionava desse jeito há milhares de anos, cara. E vamos lá. Cara, no fim das contas, o TikTok não inventou nada. Ele só colocou o Coliseu dentro do seu bolso. E agora, sempre que você abrir o celular, talvez, só talvez, seja impossível não lembrar disso. E pessoal, antes de ir embora, eu queria fazer um convite a vocês. Todo domingo praticamente tem um vídeo novo por aqui. E sinceramente eu gosto muito que esse canal seja uma caixinha de surpresas. Às vezes a gente vai falar de filosofia, às vezes de história, às vezes de um personagem, de um jogo, de alguma coisa que você nunca imaginou que pudesse dizer algo sobre a sua vida. Então, se esse tipo de conversa fez sentido pra você, se inscreve no canal, cara, vai me ajudar muito mesmo. E comenta aqui embaixo também, eu leio praticamente todos os comentários, apesar de muito poucos, e eu gosto muito de conversar sobre as histórias de todos vocês. Muitas vezes é nos comentários que surgem as melhores reflexões e até ideias para os próximos vídeos. E cara, se esse vídeo te fez pensar por alguns minutos que sejam, deixa um like. É uma forma simples de mostrar para o YouTube que vale a pena levar essa conversa para mais gente. Então, a gente se vê no próximo domingo. Valeu!